Hoje quero conversar com vocês sobre a imagem corporal, como a autopercepção sobre o corpo pode ser, de certa forma, diferente em pessoas autistas. E muito se fala sobre autoestima e outras questões que afetam a nossa saúde mental, e a percepção sobre a nossa própria imagem é um desses fatores que pode contribuir para a sensação de autoconfiança, pode deixar a pessoa mais segura, mais espontânea, ou também pode minar o nosso bem-estar mental. E para começar, então, é importante saber que a imagem corporal é um construto multidimensional, multifacetado, com dimensões tanto positivas quanto negativas, ou seja, envolve muitos aspectos e isso tem sido estudado ao longo do tempo. Mas ser multifacetado, né, cheio de dimensões, quer dizer que não é fácil definir o que é ao certo e como se cultiva uma percepção visual saudável sobre si mesmo. A gente só sabe que é importante, que isso influencia nas conquistas, no desenvolvimento da própria pessoa. Então, como quase sempre acontece historicamente, a investigação teve como o foco principal o problema. E os estudos sobre a imagem corporal estavam mais atrelados, mais centrados na dimensão negativa, na insatisfação com o corpo e nos transtornos, por exemplo, a anorexia, a bulimia, as dificuldades mesmo, não reconhecimento das próprias formas ou não aceitação. E mais recentemente é que os estudiosos mudaram o seu foco de atenção e começaram a explorar os aspectos positivos da imagem corporal, então da autopercepção corporal. E dessa forma, nós temos uma compreensão muito mais abrangente sobre quais são os parâmetros que nós levamos em consideração para gostarmos do que nós vemos refletido no espelho. E isso é importante ter um estudo, porque a partir disso é que nós vamos saber como ajudar os nossos clientes, como facilitar o desenvolvimento das crianças, e por isso eu quis conversar com vocês sobre esse tópico que quase sempre aparece também nas consultas, está muito presente e que às vezes os profissionais pensam que é algo banal, que é irrelevante, que é uma futilidade, mas não é. E, basicamente, a imagem corporal positiva vai ser definida como o amor próprio, o respeito e algo mais abrangente também, que está ligado a essa percepção sobre o seu próprio corpo, sobre como você se vê. E envolve saber aceitar o corpo que você tem nesse momento, mesmo que você queira fazer mudanças, emagrecer, ganhar músculos, cortar o cabelo, seja lá o que for, mas envolve estar consciente da sua aparência, da funcionalidade, saber responder às necessidades do seu corpo, então saber ouvir os sinais que o seu corpo te dá, às vezes informando que você precisa ir ao médico, que tem sede, que tem fome, seja lá o que for, e também saber se proteger das mensagens ou demandas sociais. E a investigação demonstrou que a imagem corporal positiva contribui muito para resultados positivos na vida, é o que nós estamos falando aqui ao longo desse vídeo. E então o seu bem-estar mental, o seu bem-estar físico, envolvimento em comportamentos adaptativos relacionados à saúde, isso que nós falamos, saber quais são os sinais que o seu corpo está lhe enviando e saber atender a essas necessidades, seja você mesmo tomando uma água ou, se for o caso, buscando ajuda profissional para fazer a limpeza dos dentes ou outra coisa. E além disso, a partir dessa imagem corporal que também você consegue reduzir as consequências negativas, por exemplo, de não se cuidar. E não é nenhuma surpresa, então, que as pesquisas e a prática clínica direcionada à promoção de aceitação do próprio corpo tenham crescido tanto na última década. Inclusive, nós estamos com uma discussão aí na rede social super atual sobre essas questões da forma, porque saiu um novo clipe falando sobre se o corpo não é seu, você não pode opinar. É interessante, então, pensar nisso, porque, de fato, o aumento da discussão e da representatividade também tiveram um impacto muito positivo para que as pessoas sejam mais livres, para que estejam em paz com as suas próprias formas. E isso é muito positivo, realmente.
Embora a gente saiba que aceitar não significa se manter do mesmo jeito para sempre. E essa aqui é a discussão atual. E voltando à ciência, para ampliar a compreensão teórica sobre a imagem corporal positiva, os pesquisadores também investigaram o construto em diferentes populações típicas ao redor do globo. Então, fizeram pesquisas com várias populações. E existem pesquisas qualitativas explorando características da imagem corporal positiva, que é vivenciada por indivíduos com deficiência também, por exemplo, como lesões medulares e de outros grupos cujos corpos ou a aparência se desvia, de certo modo, das normas sociais ou das expectativas sociais. E qual foi o resultado nessas diferentes populações? O que os pesquisadores encontraram, né? O que eles têm a nos dizer? Bem, assim como na população em geral, a imagem corporal positiva nos diversos grupos foi caracterizada basicamente pela aceitação corporal, pela apreciação do seu próprio corpo, das suas próprias formas e pelo autocuidado. Então vejam que tem esse detalhe, autocuidado é importante para que você tenha uma percepção positiva do seu corpo. Mas os pesquisadores verificaram que as características únicas descritas por indivíduos com deficiência estavam mais relacionadas com a funcionalidade. Então, mesmo que haja, por exemplo, a lesão medular, mesmo que a pessoa esteja na cadeira de rodas, ela enxerga a beleza, a percepção positiva do próprio corpo está ligado à funcionalidade. Então, ser funcional, conseguir executar as suas tarefas faz com que ela se sinta mais bonita. Ou seja, as coisas que o meu corpo faz ou que não faz podem influenciar na minha autopercepção estética. Olha só que interessante. E isso foi observado em pessoas com deficiências. E o olhar do outro, então, o que a sociedade enxerga e fala sobre o meu corpo também tem um impacto relevante. E isso significa, então, que a aparência, como eu percebo o meu corpo, também pode estar ligado ao olhar do outro, ao olhar dos outros para mim e como as pessoas me descrevem, e também vai afetar a minha visão sobre mim mesma, no caso. E mais uma vez esse aspecto, né? Então tanto em relação à funcionalidade quanto em relação ao olhar do outro foi observado como diferença na autopercepção das pessoas com deficiências. E então, as pessoas com deficiência, né, com algum tipo de limitação, além dos atributos semelhantes aos valorizados de forma geral pelos seres humanos, ainda percebem esse peso maior, são afetadas pelo que elas observam, pelo que elas interpretam sobre a sua própria funcionalidade e por esse referencial externo. E a partir desses dados, os estudiosos propuseram investigações sobre a imagem corporal positiva em comunidades historicamente marginalizadas, e como uma maneira geral mesmo de direcionar a promoção de uma imagem corporal mais saudável para todos os indivíduos. Então, é importante estudar o geral e também estudar as características, né, o que acontece nesses grupos que geralmente são excluídos das pesquisas. E um desses grupos que geralmente está fora das pesquisas, que é excluído, é o das meninas, o das mulheres. Então, agora nós chegamos a essa parte da imagem corporal relacionada às mulheres. E em 2019, uma equipe de pesquisadores conduziu uma extensa investigação qualitativa sobre as experiências de corporeidade das meninas e das mulheres canadenses, né, adolescentes e adultas, e propôs a construção de uma imagem corporal positiva a partir de 5 pontos. Então, eles observaram que 5 pontos poderiam influenciar e fizeram as entrevistas baseadas nisso. E o primeiro ponto foi relacionado à conexão do corpo self, o corpo eu.
O segundo ponto foi relacionado à agência, à autonomia, visto que, né, outros estudos já mostravam essa questão da funcionalidade. O terceiro ponto foi em relação à abolição e ao desejo. O quarto ponto foi a sintonização com a própria identidade, isso tudo baseado em pesquisas mais antigas, né? E o quinto ponto observado foi a resistência à objetificação. Então eles fizeram essas entrevistas com meninas, né, com adolescentes e mulheres, e para saber, né, o que elas pensavam sobre si mesmas, como elas se viam, e basicamente eles perceberam que sim, elas precisavam se sentir conectadas à sua essência, elas precisavam estar livres para serem elas mesmas e sem barreiras para manifestar os seus desejos, as suas vontades, precisavam se sentir seguras, longe das demandas para que elas fossem belas, recatadas e do lar, por exemplo, e filtrando mais as respostas, né, a partir dessas entrevistas, eles perceberam que 3 domínios eram capazes de levar essas meninas e as mulheres a fazer as pazes com o espelho. E esses 3 pontos eram a liberdade física, ou seja, a liberdade mesmo no mover, para se moverem, se transitarem pela cidade, por exemplo, se sentirem seguras e poderem cuidar do seu próprio corpo. O segundo ponto foi a liberdade mental, que significava basicamente não estar presa a demandas, ao discurso de como elas deveriam ser, ou os discursos excludentes em relação à etnia, gênero e aparência, e ao poder social, ou seja, a liberdade em relação a preconceitos, se sentirem poderosas, empoderadas, né, como se fala hoje em dia, e pertencentes a comunidades equitativas. Então, poderem ir à universidade, transitar na rua, entrar numa loja, tudo isso reforçava a imagem positiva sobre o próprio corpo. E agora vamos ver o que nós temos a dizer sobre o autismo. O que nós temos, não, os estudos, né? Por exemplo, tem um estudo publicado agora em 2024 e que procurou desenvolver uma teoria sobre a imagem corporal positiva em indivíduos autistas. E eles fizeram entrevistas individuais com 20 adultos autistas, 7 mulheres, 8 homens e 5 pessoas não binárias. Então, quer dizer, é um N pequeno, é uma amostra pequena, mas só por essa seleção, né, de grupos mais ou menos semelhantes de mulheres, homens e pessoas não binárias, nós percebemos o cuidado que os pesquisadores tiveram. E essas pessoas que foram entrevistadas, né, os autistas, eram todos do Reino Unido, e esse estudo está publicado, está para livre acesso no PubMed. Então, o que eles fizeram? Através de um processo, então, de codificação aberta, chama codificação axial focada, eles propuseram uma teoria, né, que foi desenvolvida em torno de uma categoria central da imagem corporal positiva em adultos autistas. E eles observaram 6 temas, sempre assim, né? Tem uma proposta de investigação a partir de alguns temas que são selecionados de acordo com os estudos anteriores, e a entrevista, ela abrangeu então a conexão corporal que eles tinham, né? Da sua conexão eu-corpo. O segundo ponto foi a aceitação corporal. O terceiro ponto foi a valorização da funcionalidade corporal e dos pontos fortes neurodivergentes, né, das suas atipicidades, que a pessoa percebia como ponto forte. O quarto foi ter um filtro protetor para o corpo, e isso tanto em relação a uma proteção psíquica mesmo, em relação a demandas, expectativas, e até em relação a preconceitos, e um filtro protetor físico mesmo, como óculos escuros, protetores auriculares, que melhoram muito o nosso humor e, consequentemente, melhoram a nossa percepção não só sobre o nosso próprio corpo, mas sobre o mundo inteiro. O quinto ponto foi saber cuidar do próprio corpo, conseguir cuidar e, de fato, cuidar do próprio corpo, né? Então, esse autocuidado está relacionado. E o sexto ponto foi a neutralidade corporal, de aparência, que basicamente
geralmente indica não chamar muita atenção. Então, eles pesquisaram, investigaram isso durante a entrevista, sabendo que as pessoas autistas geralmente preferem ser mais discretas e estarem mais protegidas. E a partir desses dados coletados, os pesquisadores observaram que alguns aspectos da imagem corporal positiva em indivíduos autistas estão consistentes, né? São consistentes, são semelhantes aos parâmetros já verificados em adultos neurotípicos, mas existem algumas diferenças. Então, vamos ver. Em relação à imagem corporal positiva em indivíduos autistas, eles observaram que 2 aspectos são bastante relevantes, que estão ligados a características sensoriais, ou seja, como o corpo é sentido, e também podem estar ligados a questões estéticas, por exemplo, como o corpo é visto. Então, de maneira semelhante ao que a gente viu também em relação às pessoas com deficiência, né? Só que aqui, além de como é visto, é como o corpo é sentido. E nas pessoas com deficiência física, em relação à funcionalidade e também em relação ao olhar do outro. E isso, em relação aos autistas, essa parte sensorial é justamente o que a gente vê na clínica. Muitas autistas se sentem mal ou inadequadas porque são sensíveis, e isso faz com que elas não se sintam atrativas, que elas não se sintam bonitas, que elas não se sintam confortáveis. A sensibilidade pode afetar o jeito delas se vestir. Se elas não estão seguras, então elas podem se sentir mais feias ou podem se excluir às vezes também, ou em relação à vontade de agradar também, elas podem se conformar mais, mesmo se sentindo desconfortáveis, às vezes vão usar salto alto ou maquiagem para se sentir bonitas, para se enquadrar. É o que a gente sabe, né, da camuflagem. E mais uma vez, esses pensamentos sobre a imagem corporal negativa ou sobre como alcançar a beleza podem ser extremamente desgastantes, principalmente para as mulheres autistas. Eu não percebo que os homens têm muitos pensamentos sobre a própria aparência, mas as mulheres sim. E por isso é tão importante saber reconhecer e abordar esses pontos durante a nossa prática clínica. Já na psicoeducação, nós podemos ajudar muito as nossas meninas espectrais, mostrando que é possível unir o conforto sensorial à beleza, ao que ela chama mesmo de beleza, o conforto com a própria imagem. E às vezes o terapeuta também vai precisar autorizá-la a ser mais livre para se movimentar, para fazer algumas estereotipias, para se vestir de forma atípica, se for o caso, se ela gostar. E é o que eu mais amo na clínica, facilitar a construção identitária das nossas queridas autistas. E eu fico muito encantada de ver como as minhas alunas se apropriam das próprias cores do espectro, e é muito bonito. Geralmente isso traz um grande alívio, uma sensação de conforto, de paz muito grande, e o belo está nessa arte de ser espontânea. E então nós precisamos realmente ter esse cuidado e saber que a camuflagem, né, o masking, muito do desconforto mental pode estar atrelado a essa autopercepção sobre a própria imagem e pode causar muitos problemas, baixa autoestima, desgaste, exaustão. E se a gente facilitar esse caminho, a apropriação das próprias características, das cores espectrais, como eu costumo dizer, e também do autocuidado, a percepção do que ela realmente precisa, estar mais consciente, tudo isso pode levar a resultados muito positivos e muito rapidamente. Agora eu quero saber de você. E a sua autoimagem corporal está mais positiva ou mais negativa? E se estiver muito negativa, o que você pode fazer para melhorar a partir do que nós conversamos aqui neste vídeo, que você sente que pode ser útil, quais sugestões você pode aproveitar. Então, compartilhe os seus pensamentos aqui na comunidade, aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, enviá-lo à sua família, aos profissionais da sua equipe. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau!